Sei que é uma honra, mas também uma responsabilidade muito grande estar abrindo a sequência de palestra nesse mês de novembro, que é o aniversário da casa, e todos nós estamos de parabéns porque somos partes, constituintes desta instituição espírita, mas também só temos a agradecer a espiritualidade amiga, os espíritos superiores, ao nosso Mestre Jesus, por proporcionar que essa casa, apesar dos pesares, apesar das dificuldades que as várias instituições, os desafios que elas enfrentam, o Ana Viana está aí de pé até hoje, 58 anos, E está aí de pé. E que venham mais outros anos que ela assim continue a cumprir o seu papel, que é de divulgar, um dos papéis, que é a divulgação da doutrina espírita. E por isso mesmo, vamos começar o aniversário, o mês de aniversário, justamente falando da doutrina espírita, Não poderia ser diferente. E o tema que nós escolhemos para conversarmos essa manhã será as consequências morais da doutrina espírita. E a gente vai usar para conversar várias obras basilares da doutrina, como o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, enfim, para a gente fazer assim a nossa conversa. E eu vou começar chamando os irmãos para a atenção de uma reflexão que, creio eu, se vocês fossem responder, se não fossem todos, pelo menos a maioria iria responder positivamente. Há espíritos? Se eu houver, alguém fala que não, depois de conversar lá na salinha. Brincadeira. Só que essa reflexão, de tanto que a gente estuda sobre a doutrina, acho que a gente nem mais se faz essa pergunta, Porque os espíritos já provaram por A mais B a existência. Então, eu vou fazer outra reflexão, vou convidá-los a outra reflexão. Que impacto tem para a vida dos irmãos o fato da gente saber que os espíritos existem? Impactou em alguma coisa na vida de vocês? Mudou alguma coisa o fato de vocês saberem que os espíritos existem? Tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer. O interessante é que quando Kardec, lá na época lá das chamadas de forma popular, as mesas falantes, as mesas girantes, quando aqueles fenômenos que chamou a atenção ali da população, e aquela população, segundo Kardec, eram aqueles que gostavam muito de moda. Então, uma hora que uma moda passasse, eles já estavam querendo outra. Só que o fenômeno das mesas girantes, das mesas dançantes, durou mais do que 2 verões. Então, foi uma coqueluche mesmo, foi uma febre. As pessoas se entregavam muito ali aos fenômenos em si. Elas ficavam assombradas. Só que o curioso é que quando Kardec, foi analisar, aprofundar de uma forma mais assim detalhada sobre os fenômenos, para tentar desvendar o que havia por detrás, reconhecendo que na verdade não eram as pessoas ali necessariamente estavam realizando, ele pôde observar que por detrás dos efeitos que eram inteligentes, consequentemente só poderia haver uma causa inteligente, uma dedução muito lógica. Só que o que foi mais curioso foi a resposta que o fenômeno mesmo deu. Disseram que eram os espíritos, nada mais do que pessoas, como nós, que já estiveram na Terra e que por conta do evento morte, engrossaram a fileira do mundo espiritual. Aí, se a gente for pensar assim, a gente nem para raciocinar, mas isso é muito engraçado, porque as pessoas ficavam assombradas, maravilhadas, justamente com fenômenos que, na verdade, elas mesmas poderiam provocar e iriam futuramente provocar quando elas morressem. Era a própria humanidade a realizar aqueles feitos e, mesmo assim, elas estavam assombradas. Aí que eu pergunto aos irmãos, nós que somos adeptos da doutrina espírita, que impacto isso tem pra gente? Se eu fizer a pergunta, hoje, um de nós aqui, cada um de nós, tem medo dos espíritos? Isso é mais curioso ainda. É a própria humanidade.
é a própria humanidade. Uma das consequências mais chocantes, eu falo, do conhecimento do Espiritismo, porque é a única doutrina que a gente vê a se debruçar sobre essa questão, a tentar a desvendar o mundo espiritual e toda a sua população. E a gente chega à consequência que os próprios espíritos responderam: somos a própria humanidade, e que a morte, onde acreditava-se que desse um fim em tudo, não estamos nós aqui. E aí os espíritas que se dedicam ao estudo da doutrina ainda tem medo dos espíritos, se assustar. Então eles têm que se perguntar: o que está acontecendo aí? Outra coisa também é ter medo da morte. Os espíritas não devem temer a morte. Sabe por quê? Vamos raciocinar na lógica. A gente tem medo de algo que não existe? Que a morte não existe. Isso Jesus já tinha nos provado quando ele veio aqui entre nós. Porque Jesus, ele disse: eu venci a morte. Sabe por quê? Depois de comprovadamente Jesus ali morto, passou-se uns dias, ele apareceu de uma forma ocular para várias testemunhas, sem sombra de dúvida de que ele havia voltado. E isso é para comprovar, juntamente com o advento do Espiritismo. Aliás, os Espíritos sempre existiram de épocas em épocas, então a gente só está ali fixando aquela data que foi assim marcante, que o Espiritismo, que na verdade é uma lei natural, tá? Ela pode ser codificada em forma doutrinária para que pudéssemos compreender. Então é nesse marco que eu estou falando. E ainda por cima a gente tem medo da morte, porque comprovadamente ela não existe. O que existe é a desagregação desse corpo aqui, que momentaneamente nos estamos revestidos por um propósito. E vamos ver um pouco mais à frente. Então a gente não deveria ter medo daquilo que não existe, porque esse, de fato, a morte não existe. Então, resumindo, a doutrina espírita é aquela que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, nosso destino, e de suas relações com a vida material. Nós estamos momentaneamente só trocando assim um pequeno relacionamento com a matéria. Portanto, é essencial para a nossa vida. E hoje nós vamos analisar alguns pontos apenas da doutrina, porque nós não temos o tempo suficiente para trazer todos os pontos assim, bases, né, da doutrina. Mas a gente vai começar ressaltando primeiro: o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. O mundo corporal é secundário. Esse que a gente está vivendo, que a gente às vezes troca as bolas, inverte, né? Acho que esse aqui é o primitivo. De fato não é. Ele é secundário, pode deixar de existir ou até mesmo nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita, que é o primordial. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve a liberdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que se focar: somos espíritos. O engraçado é que quando eu dediquei vários anos da minha vida a rebater o espiritismo, e eu estudava mesmo a Bíblia, porque eu queria assim desafiar os espíritas, a Bianca lembra? Acompanho desde essa época. Tem um texto na Bíblia, no livro do Gênesis, que eu usava muito para poder rebater os espíritas, que eu li assim, o trecho que fala quando Deus está criando um ser humano, enfim, um homem, e que diz assim: e Deus soprou nas narinas do homem e ele passou a ser uma alma vivente. Aí eu chegava para os espíritas e falava: tá vendo? O ser humano é uma alma vivente, ele não tem uma alma, e vocês espíritas falam que nós temos uma alma. Nós temos uma alma mesmo, gente? Sim ou não? Temos? Vou beber uma água, peraí. Vou recapitular. Se os que estão hoje lá no mundo dos espíritos
são chamados espíritos, nada mais são do que as pessoas que já viveram aqui encarnados. Então, consequentemente, logicamente, o que o Espiritismo vai nos dizer é que nós não temos alma, somos almas. Isso a gente tem que internalizar, gente. Isso faz toda uma diferença. Porque se eu falar que eu possuo uma alma, que não sou uma, que eu possuo, então eu tenho que me preocupar com ela. O que aconteceu com ela depois da morte, o problema dela. E não é assim. Eu sou alma. Kardec, de uma forma didática, ele faz a distinção de espírito e alma, só para a gente ter uma compreensão melhor didática. Ele fala que a alma seria então o espírito encarnado, e espírito seria aquele em estado livre, ou seja, despojado desse invólucro material. Mas, na verdade, é a mesma coisa, espírito, alma, é a mesma coisa. Então, nós não temos um espírito, nós não temos uma alma. Somos uma alma. Então, a Bíblia está certa e o Espiritismo corrobora com isso. Então, o que eu utilizava antes contra armas do Espiritismo se tornou arma contra mim mesma, né? Que eu tive que me forçar, me curvar, me render a essa realidade. Somos espíritos, e quem tem medo de espírito basta olhar todo dia para o espelho. Se não gostar da sua aparência, eu entendo que ele ficar com medo. Mas tememos espíritos, não, porque nós somos espíritos. E uma coisa que nós espíritas precisamos nos compenetrar de fato, e não é só de boca, é internalizar que o momento que estamos vivendo aqui é temporário. A vida material, ela tem um propósito, que é de justamente que Deus nos dá a oportunidade de evolução, porque segundo os espíritos falam para Kardec, se desde o início, quando fomos formados simples e ignorantes, ou seja, sem o saber, se nós nunca estagiássemos na Terra ou em outros planetas materiais, nós iríamos permanecer estacionados, e o que se quer é avançar. Então, Deus nos permite a vida material para que justamente a gente possa se exercitando nesse vai e vem, nas várias existências, não em várias vidas, a vida é uma só, com várias experiências. Para facilitar, é só a gente imaginar, por exemplo, que nós poderemos trocar de casa, trocar de roupa. Vamos botar trocar de roupa que fica até melhor? A gente todo dia troca de roupa. A gente está aqui com uma roupa, mas quando a gente acordou era outra. Mas isso não muda a minha essência. Eu só estou trocando de uma vestimenta, mas eu continuo eu mesma, com a minha individualidade única. E é isso que os espíritos vão dizer para a gente, que a gente deve considerar a vida material como uma troca de vestimenta, de corpo. Mas a vida, a essência do espírito, ela é única. Ela não vai mudar. Tá? Vamos continuar sendo eternos e imortais. Né? Essa é a nossa herança. Enquanto a gente não internalizar isso, a gente vai ficar muito ainda apegados à matéria. Por isso que, infelizmente, a gente observa muitos espíritos que, apesar de já terem feito, vamos dizer assim, a passagem, já terem morrido, mas não ter desencarnado. Ah, mas como é isso? Morte é diferente de desencarnar, né, gente? Morrer é esse corpo aqui, ó, se desagregar. Mas se o espírito ainda for muito apegado a essa matéria, ele ainda vai continuar a sentir as impressões da vida material. E isso só vai acabando com o tempo, à medida em que ele vai se compenetrando da sua realidade no mundo espiritual. Então é por isso que a gente vê muitos espíritos que mesmo depois de terem morrido, continuam se entregando às atividades normais, diárias do dia a dia. Se reclama porque alguém não está falando com ele, pergunta, fulano não responde. Tem toda aquela impressão material, porque ainda não desencarnaram. Eles só morreram, mas ainda a identificação desses espíritos com o seu corpo material ainda existe. Isso a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, que é chamado de perturbação espírita ou perturbação espiritual, que é quando o espírito ainda não se reconhece como tal no mundo dos espíritos. Imagine que sofrimento. E eu só espero, se eu for na frente de vocês, vocês não me ignorem quando eu for procurá-los. Nem que seja em sonho, a gente bate um papinho, vocês não corram de mim.
Porque imagina o quanto que é difícil para o espírito, né? Mas para que isso ocorra, para que isso escrever, pode deixar então, tá bom. Manda uma cartinha para você. Então, isso é interessante, que desde já a gente já compreenda isso e vivencie isso de fato, porque a gente não sabe quando a gente vai ser chamado à pátria. E se a gente não tiver isso bem estruturado na gente, vamos sofrer ainda, vamos padecer ainda no mundo dos espíritos. Outro ponto que é interessante: os espíritos pertencem a diferentes classes, não sendo iguais nem em poder, nem em inteligência e muito menos em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem pela perfeição. Isso a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, número 100, quando vai falar da escala espírita. Pelos conhecimentos e pela proximidade de Deus, a pureza do sentimento e o amor ao bem. São os chamados anjos, ou como nós espíritas chamamos, espíritos puros. As demais classes, depois dessa, só abaixando, né? Elas vão se distanciando mais e mais, né, dessa perfeição. Os da classe inferiores são inclinados a paixões como as nossas. Sentem o ódio, sentem a inveja, sentem o ciúme, o orgulho e se comprazem muitas vezes com o mal. Nesse número, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, antes perturbadores e intrigantes do que verdadeiramente maus. A malícia e a inconsequência parecem ser as suas características. São os chamados espíritos levianos. E isso traz um grande impacto para a gente. Por quê? Antigamente pensava-se que só por conta da morte os espíritos se tornavam santos. Então bastasse que a pessoa morresse para achar que ela ia começar a proteger minha família. Agora fulana morreu, agora fulana está olhando por nós. Às vezes está em mais lençóis. Pior do que às vezes do que nós que estamos encarnados. O espírito, vou interrogar o espírito para ele me dizer coisas do mundo espiritual, que muitas vezes ele sabe menos do que a gente mesmo. Por quê? Não basta morrer para ninguém virar santo, muito pelo contrário. O que eu sou aqui, eu vou continuar sendo lá. O que mais ou menos pode acontecer é que de repente a pessoa, que muitas vezes nem acredita na vida após a morte, tem aquele choque de ver que depois que o corpo morreu, o corpo, né, físico morreu, e continua ali, existindo. E de repente isso possa mudar um pouco a sua forma de ver. Mas ainda continuará no mesmo nível evolutivo se ele não vier a se modificar. Então não basta morrer para virar santo, para tudo saber. E isso principalmente para nós espíritas, que nós trazemos como uma das consequências das comunicações com o mundo invisível, a gente tem que se compenetrar bastante dessa realidade para que a gente não possa vir a aceitar de forma cega tudo que venha do mundo dos espíritos. E isso, gente, quando a gente vai pegar ali o Livro dos Médiuns, Kardec, junto com os espíritos, nos dão várias dicas de como a gente analisar a população espírita. E eles dizem, tratar os espíritos como se tratam os homens. Aqueles que são sérios merecem sim a nossa consideração, a nossa observância. Mas tem aqueles espíritos que muitas vezes querem vingança ou querem se divertir às nossas custas. São velhacos, querem nos enganar para poder sobrepujar-nos da mesma maneira que existem os que hoje estão ainda encarnados. A gente vai pegar e liga a televisão, a gente ouve vários golpes que pessoas recebem, né? Golpes financeiros, ou pessoas que se fazem passar por pessoas boas e que na verdade só estão ali para poder te ludibriar. Isso também existe no mundo dos espíritos. Mas tem aqueles que são bem ardilosos. E que se a gente não perceber, a gente também vai cair justamente na malha desses espíritos. E quantas abobrinhas a gente vê chegando no mundo espiritual, muitas vezes sendo publicado e dito como se fosse doutrinário, gente. Isso é responsabilidade dos espíritas, a propagação de fato do espiritismo, da forma como os espíritos vieram e nos trouxeram. Isso é responsabilidade nossa, essa continuidade. Então a gente não deve aceitar às cegas tudo que vem do mundo dos espíritos.
Precisamos averiguar, precisamos ser severos no nosso critério de avaliação de tudo que vem do mundo dos espíritos, para que nós não venhamos a ser presas de espíritos muitas vezes mistificadores. Quando a gente vai observar muitos irmãos que estão internados em instituições mentais, psiquiátricas, muitos às vezes, na verdade, estão ali sob forte influência dos espíritos e não são necessariamente doentes mentais. Então, a gente já pode deduzir da população espírita o que nós temos em quantidade da população terrena. Então, se a gente tem bastante pessoas ainda inclinadas à maldade, vamos ter bastante também, em número considerável, no mundo dos espíritas nessa mesma condição. E isso que é o interessante, quando a gente fala que o fato dos espíritos existirem, continuarem a existir, sendo na verdade a nossa própria realidade, e que essa comunicabilidade existe, a gente passa a compreender que ela pode existir de duas maneiras. Ela pode ser ostensiva, a gente tem até os exemplos como da época de Kardec, ou as psicografias que a gente recebe, ou quando nós estamos ali nas nossas reuniões chamadas privadas. Mas o que nós precisamos não perder de vista é que essa comunicação também ela ocorre de forma oculta. Nunca é demasiado a gente repetir a questão 459 do Livro dos Espíritos. Tem que ser um mantra, então, na nossa cabeça, né? Os espíritos nos influenciam mais do que nós imaginamos, que de tal forma, de ordinário, são eles que nos... Exato. Aí vai depender da sintonia que eu tiver com esses espíritos. Nessa influência que a gente diz que é oculta, aí sim... vai depender do que meu pensamento permeia, do que eu sou inclinada, do que é a minha tendência, e realmente eu vou me sintonizar mais com os espíritos que vão, ter os pensamentos semelhantes ao meu. Então, se eu penso em coisas ruins o tempo inteiro, são os espíritos que vão estar ali comigo. E isso, gente, é muito grave, porque de ordinário são eles que nos dirigem. Seria bom que fôssemos dirigidos pelos bons espíritos. Há um alívio. No item 182 do Livro dos Médiuns, quando ele vai falar sobre médiuns inspirados, os espíritos vão nos instar que todos nós somos médiuns inspirados, tá? Que a inspiração, ela é menos sensível, né? Somos inspirados, muitas vezes a gente nem percebe isso. E ele vai dizer que essa inspiração vem principalmente dos bons, que tentam ali colocar na nossa mente bons pensamentos, mas que muitas das vezes nós fazemos não escutar. E isso que nós devemos tomar cuidado, porque senão a gente pode vir a estar tendo sintonia mais com os espíritos de ordem inferiores, que é o que a gente quer, se distanciar. A gente tem um propósito de estar encarnados aqui justamente para sermos pessoas melhores. Então, eu não quero que mais obstáculos sejam colocados à minha frente. Já bastam aqueles da vida de relação, que é comum, que vão surgir, da vida material, que é natural. E ainda vou procurar dificultar mais ainda a minha existência. Agora, tem um ponto aqui que a gente fala muito de boca, mas a gente observa que internamente a gente não aderiu. É um ponto basilar também da doutrina. Diz o seguinte: os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita, se melhorando e esse melhoramento, se verifica pela encarnação. Muito bonito isso, né? A moral do Cristo. Que ninguém foi criado perpetuamente para o mal, né? Que as pessoas todas irão se melhorar. Aí você vai lá, liga a TV. Aí você ouve sobre um crime hediondo, que aliás não tá difícil, né? Esses dias mesmo eu me arrepiei, que eu fiquei assim, gente, ainda existe isso no planeta. Mas existe. E o sentimento, quando às vezes sai uma reportagem policial que fala assim, houve troca de tiros, bandidos morreram. Quantos aqui se sentem aliviados por tal notícia? Pelo que nós estamos estudando da doutrina, não deveria ter alívio algum disso. Muito pelo contrário. Por quê? O curioso
de estarmos aqui no planeta Terra, a Terra ela é um planeta que está no nível de expiações e provas, né? Mas ela oferece um contingente tão variável de pessoas de vários níveis evolutivos, todas ali juntas, no mesmo bloco, né? Ali juntas, que parece que assim é bem radical quando a gente olha às vezes uma pessoa totalmente voltada ao bem, uma pessoa totalmente caridosa, aí depois do outro lado você vê pessoas altamente embrutecidas, cometendo vários crimes hediondos. Aí você fica assim, até se perguntando se Deus existe, né? Porque ele colocou todo mundo no mesmo, né? Ali na mesma salinha. A gente fala que a Terra é um planeta escola, e de fato é. Só que funciona diferente das classes que nós observamos nas escolas comuns. A gente vê ali que tentam sempre se nivelar as pessoas no mesmo nível, né, de entendimento. Então as pessoas, por exemplo, que estão ali na 6ª série, compreende-se que entendem mais ou menos o conteúdo de forma igual. No planeta Terra é um pouquinho diferente, ela é uma escola, mas é uma escola de cunho moral, intelectual, mas também moral, principalmente porque permite que pessoas de níveis evolutivos diferentes possam conviver com um propósito. Imagina só, temos aqui a oportunidade de estarmos encarnados, temos que agradecer muito, porque tem espíritos agora implorando para reencarnar, uma oportunidade para poder se expiar, redimir, enfim, reparar, né, com um tribunal universal, a fim de que continue aí a sua escala evolutiva. Então, só temos a agradecer. Da mesma forma que nós agradecemos de estar aqui, um irmão nosso que comete um crime hediondo, um criminoso, ele está tendo a mesma oportunidade que a nossa, mas de aprender. Os espíritos vão dizer que se esses irmãos reencarnassem sempre no mesmo meio, embrutecidos, onde que eles iam observar que existe algo de diferente que eles pudessem vir no futuro a mudar? Nunca. Então, por isso que Deus permite que esses mesmos irmãos embrutecidos estejam entre nós, para que, apesar de toda a brutalidade, eles possam observar os bons e, a partir daí, eles terem um ponto de partida para a comparação. Então, isso quer dizer que nós temos que dar graça também por esses irmãos estarem encarnados entre nós e olhar para eles com um olhar mais de caridade, que é muito difícil. Só que a gente às vezes confunde isso. A gente troca o criminoso pelo crime. Em momento nenhum, a gente tem que bater palma para o crime. A gente tem que ficar a favor do crime. Muito pelo contrário. Porque se ele não responder no tribunal humano, com certeza irá responder no tribunal divino. Mas o que se pede é caridade para com os criminosos. É entender que eles são irmãos ainda no estágio embrutecido, mas com grandes aspirações à mudança, porque, como nos diz uma parte basilar da doutrina, os espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem, a não ser espíritos puros, que todos são suscetíveis de melhorar e que ninguém foi criado perpetuamente ao mal. Mas é difícil, né? Jesus fala que é muito fácil a gente gostar daqueles que são do nosso convívio, né? Fazer o bem para aqueles que a gente gosta. Mas aí o grande mérito está em a gente se esforçar para com aqueles que a gente não tem nenhuma afinidade. Aí a gente vê às vezes a hipocrisia, né? A gente fica muito feliz às vezes daquele irmão ter desencarnado, porque não vai adiantar nada. Porque ele vai continuar vivo, a morte não existe, ele vai continuar vivo, se bobear, vai continuar perturbando lá no mundo dos espíritos, e aí a gente tem aquele alívio enganoso, mas quando a gente chega nas sessões de desobsessão, a gente chama ele de irmãozinho. Meu irmãozinho. O que mudou? Só o fato dele ter morrido passou a ser nosso irmãozinho? Vale anotar que os espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vão nos dizer que se estamos num planeta de expiações e provas, é porque a gente também não era boa coisa. Que se fôssemos espíritos melhores, eu estaria em Júpiter, que é mais avançado que a Terra, 1000 vezes. Não estaria aqui. Então os espíritos vão dizer assim: não podendo se vangloriar
de um passado, ele é sempre muito feliz quando um véu lhe é lançado. Então, nós esquecemos do nosso passado porque moralmente a gente não tem condições de suportá-lo. E a gente quer falar do irmãozinho. Claro que hoje já passamos por uma certa evolução, que hoje os crimes que outrora cometíamos não temos mais coragem de cometê-los hoje, mas não quer dizer que nós estamos quite com o tribunal divino. E uma das formas de nos prepararmos, né, de trazer um refinamento na nossa escala evolutiva é justamente o exercício da caridade. E uma delas mais pesadas é essa, a caridade para com os criminosos. Já não desejar o mal já é um grande começo. Se a gente ainda não consegue fazer que nem Jesus, quando lá estava pregado na cruz, todo mundo escarnecendo dele, ele fala, Pai, perdoa, não sabe o que diz, o que fazem, né? A gente ainda não tem essa elevação moral, porque Jesus é espírito puro, né? A gente ainda não alcançou isso. Mas ele nos coloca ali um ponto de partida para que nós venhamos a exercitar isso e a chegar ao nosso turno no mesmo posto em que hoje ele se encontra. Já começar a não desejar mal para esses irmãos já é o primeiro passo. Como se reconhece um verdadeiro espírita? A gente gosta tanto de burlar que a gente até corta um pedacinho dessa frase. Eu escuto todo mundo falar assim, pelos esforços que fazem para domar as más inclinações, até um pedacinho antes. Pela sua transformação moral. Perceptível, já percebe que ele tem uma transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. A gente tem que parar de ficar dando aquele jeitinho brasileiro com a espiritualidade, isso não dá certo, né? Outro ponto interessante doutrinário que vem dizendo: devendo os espíritos passar por muitas encarnações, conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos. Então, a Terra, conforme diz o texto, não lembro o capítulo, mas é um livro de Isaías que diz que a Terra, ela não foi criada simplesmente para o nada, ela foi criada para ser habitada. E quiçá os outros mundos não foram feitos para ficar recriando ali a nossa visão, da gente achar muito bonito o sistema solar, com os vários planetas de vários sistemas solares, nas galáxias, todos eles são habitados conforme o nosso mestre nos instou, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós podemos estagiar na Terra ou em outros mundos, dependendo do nosso estado evolutivo, dependendo da nossa necessidade. Voltando a falar desses nossos irmãos que hoje se encontram num estado muito embrutecidos, que às vezes as suas ações nos chocam, o fato deles estarem estagiando aqui e não se lamentem quando de fato no meio de um tiroteio às vezes eles continuem vivos, né? Que São Luís vai nos dizer que justamente a vida na matéria é um cárcere. Aquele que se foi está liberto, a gente não tem que deplorar por isso. Só que a gente ainda não internalizou isso, né? E aquele que continua encarnado é que ainda tem que reaver, que espiar, ou a oportunidade que tem de se melhorar, tem que agradecer. Mas isso não quer dizer que a gente vai tratar a nossa vida aqui de uma forma leviana, muito pelo contrário. Esse corpo que nós recebemos é o material, é a ferramenta que Deus nos proporcionou, e é uma ferramenta maravilhosa, assombrosa máquina, para a nossa elevação moral. Então, quando o espírito, que é distinto da matéria, se une momentaneamente na matéria, aqui no processo de reencarnação, a matéria instiga o espírito a se modificar. O que muitas vezes a gente vê é a gente permitindo que a matéria nos sobrepuja. Tem que ser o contrário. A gente tem que mostrar que somos maiores do que a matéria. E isso que faz com que o espírito ele vá dando o seu passo necessário na sua escala evolutiva. Então nós temos que agradecer por esse corpo, temos que preservá-lo, temos que alimentá-lo adequadamente, temos que permeá-los de bons pensamentos, que até o que a gente pensa influencia no nosso corpo. Hoje, antes de vir para essa palestra, eu fiquei tão nervosa que senti várias dores de barriga.
Entendeu? O pensamento influencia na matéria. Eu fico nervosa. Então, o que a gente pensa, se é bom, gente, vai trazer impactos funestos a esse corpo que ele está aqui como uma ferramenta para o aprimoramento do espírito. Para nós, espíritos. Então, temos que cuidar bem. E Deus nos proporciona isso em vários momentos, em vários planetas, cada um com o seu objetivo, com as suas necessidades. E esses espíritos hoje, voltando a falar deles, embrutecidos aqui no planeta Terra, que poderão ter oportunidade de observar uma visão diferente, de uma postura diferente, à medida que estão vivendo com pessoas um pouco melhores a seu turno, quando eles forem remanejados para planetas mais condizentes, aí sim, com a sua escala evolutiva, eles estarão com pessoas mais embrutecidas que eles, mas pela experiência que viveram aqui, poderão a seu turno ajudar aos outros que estão em condições iguais que eles estavam outrora. Como nós nesse momento, poderíamos já ter passado por planetas mais inferiores que a Terra. E estamos hoje aqui com a oportunidade de nos ajudarmos. Temos essa ferramenta que é a doutrina espírita, que vem com certeza para poder ser um suporte a mais. Aí eu pergunto a vocês, dado as consequências morais do espiritismo em nossas vidas, o fato da gente estar estudando o espiritismo, como hoje nós estamos estudando, vai proporcionar uma boa posição para a gente quando a gente retornar à pátria espiritual? Sim ou não? Eu gosto quando as pessoas botam um desafio assim, dificultam as coisas. Depende do quê? Gostei. Deu uma estrelinha. Olha só. O fato da gente já estar tendo contato com o espiritismo não nos torna pessoas melhores do que ninguém. Porque aí vai faltar com a caridade com aquele irmão que é católico, com aquele irmão que é evangélico. E aí? Eles estão desprovidos do amor de Deus, que quando desencarnar vão estar em situação pior. Posso dizer o contrário. Dadas as informações que nos chegam do mundo dos espíritos, os espíritas estão entrando muito piores no mundo dos espíritos do que muitos irmãozinhos nossos católicos, evangélicos. Quando Kardec faz essa pergunta para os espíritos, que benefício traz, né, de antemão a gente conhecer, estudar, os espíritos falam que isso ajuda, mas o aspecto que ajuda, vou dar um exemplo. Imagine que vocês vão viajar para um país que vocês ainda não foram. Então, tudo que vocês puderem se inteirar daquele país, onde você vai se hospedar, quais são os lugares mais baratos, né, mais acessíveis, os lugares que você tem que evitar, um pouco da região, né, demográfica do local, enfim. Tudo que você puder se inteirar de antemão antes de você ir, porque aí quando você chegar lá, você não fica tão perdido. Os espíritos vão dizer que o conhecimento do espiritismo faz isso, porque a tendência do espiritismo é estudar justamente o mundo espírita, né, e a sua população. Não é que você vai ganhar uma cadeirinha muito boa lá, já do lado de Jesus, né? A questão não é essa. Vai de antemão, já fazendo com que você conheça como é o mundo espiritual, para que você não se sinta tão perdido. Mas o que vai garantir a sua estadia lá, sendo boa ou má, sendo o seu céu ou seu inferno, porque se são condições da alma, é o bem que você tenha feito aqui. Aí, todo mundo fica no mesmo patamar de igualdade e de justiça divina. Porque isso aí cada um responde de forma individual. Então, eu sou responsável pelo que eu faço aqui. A doutrina espírita, tanto quanto as outras instituições religiosas, elas estão aqui para servir no papel de ajudar realmente nessa proposta. Tanto que Kardec, isso assim que eu me apaixonei inclusive pelo espiritismo, que quando eu cheguei na questão do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntava aos espíritos se qual de tantas religiões que se dizem ser verdadeiras, né, a carregar ali a verdade, qual delas poderia de fato dizer que é a verdadeira? Se os espíritos respondessem para Kardec que é o espiritismo, eu ia abandonar na hora, porque eu ia falar, gente, mentira. Os espíritos respondem para Kardec que todas as instituições religiosas que têm por um objetivo ajudar as pessoas a se transformarem, a serem pessoas melhores, essas são consideradas verdadeiras diante de Deus.
Olha como essa doutrina é linda. Olha como ela nos ensina a olhar para o próximo. Não acharmos que somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário. Podemos estar em níveis diferentes, mas que todos nós nos encontraremos. Que hoje o que nós vemos em partes, amanhã veremos face a face. Isso que é muito lindo da doutrina. Que se o espírita se compenetrar bem dessa verdade, ele não vai se achar melhor do que ninguém. Ele vai ser mais um que vai se olhar com débito perante o tribunal divino e vai tentar se melhorar cada vez mais como indivíduo. Vai se sentir o mais baixo dos servidores, não o maior, que o maior é o mestre. Por isso que muitas vezes a gente vê espíritas entrando muito mal no mundo dos espíritos, em condições terríveis, porque se achavam. E essa nunca foi a proposta da doutrina. As consequências morais que ela tem na nossa vida é justamente fazer com que tornemos pessoas melhores, não que estacionemos. O tempo da gente está quase se esgotando. Eu gostaria até de pedir para os irmãos, se tiver um tempinho, pudessem depois, com calma, né, pegar no Livro dos Espíritos, a introdução 6, que Allan Kardec vai trazer todos os pontos, né, basilares da doutrina, tudo que propõe a estrutura, né, da doutrina espírita, que seria interessante que a gente se debruçasse de uma forma mais íntima, mais detalhada, mais acurada em cada uma delas, porque como nós reconhecemos, é mais uma ferramenta fornecida pela espiritualidade, fornecida por Jesus, além das outras instituições religiosas, para servir de apoio para a nossa caminhada. Mas eu vou encerrar aqui destacando um ponto doutrinário que, ao mesmo tempo que ele nos assusta um pouco, ele também é consolador. Está lá na introdução 6. Ele diz o seguinte: no seu regresso ao mundo dos espíritos, a alma reencontra todos os que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se delineiam na sua memória. Isso é lindo, né? A gente poder reencontrar várias pessoas. Mas o que ele fala aqui? Todas as pessoas que conheceu na Terra, podem ser as boas e as ruins também, né? Depende do bem que eu tenha feito. Aí ele diz: com a recordação de todo o bem e todo o mal que tenha feito. Às vezes as pessoas questionam assim: se várias vezes, eu também questionava, né? Se várias vezes a gente reencarna, volta, vem, volta, passa no mundo espírito, como é que explicar que quando eu volto para lá eu não lembro? Porque os espíritos vão dizer que essa lembrança ela vem pouco a pouco. Lembra de quando a gente falou que quando a gente mergulha na matéria a gente tem um estado de esquecimento, que é um processo muito natural, muito misericordioso de Deus? Da mesma forma, quando a gente vai voltar ao mundo espiritual, gradativamente, à medida que a impressão da matéria, ou seja, à medida que a gente vai desencarnando, porque morrer a gente morreu, né? Mas vai desencarnando, ou seja, aqueles laços, né? Aquela impressão do espírito com a matéria, ela vai se desgastando, se desfazendo, a gente aos poucos vai relembrando. Então é por isso que é comum a gente encontrar espírito que no momento que a gente conversa com eles, parece que se desconhecem até a sua própria realidade. Mas os espíritos vão dizer que esse esquecimento é momentâneo e que aos poucos a gente vai relembrando, tá? E isso é muito bom, porque se a gente fez um bom estágio aqui nesse planeta, então quando a gente retornar ao mundo espiritual, por mais que a gente veja que no passado a gente tenha feito coisas ruins, o que eu não duvido, eu tiro isso por mim então, porque eu estou aqui reencarnada, mas se eu fizer um bom trabalho aqui, é que nem um texto na Bíblia que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a gente não deve ficar cabisbaixo, desencorajado, se a caminhada é longa, se a gente tem muito caminho pela frente. A gente pode construir isso com amor. A gente pode reaver as pendências que a gente tem com o tribunal divino, praticando boas obras. Essa é a experiência, essa é a tendência. A gente sabe o quanto que isso é difícil. Às vezes a gente quer ter mais paciência com o marido, mais paciência com o filho. E olha que meu filho é bebê, às vezes eu perco paciência, né? Entendeu? E aí depois a gente volta, não, eu vou tentar me melhorar. E às vezes eu fico tão triste, porque eu falo assim, poxa, essa altura do campeonato, eu esbravejei, eu tive esse momento de loucura. Porque esse é um momento de loucura. Esse é um momento de loucura.
E eu falei, gente, na altura do campeonato, mas eu sempre ouvia dos meus irmãos que eu compartilhava da antiga doutrina, e eles falavam uma coisa que era linda. Eles diziam, o justo pode cair 1000 vezes, mas 1000 vezes ele se levanta. Isso serve para todos nós, que a gente está aprendendo, a gente está estagiando. Então a gente vai se cobrar, mas a gente também vai ter que ter caridade conosco mesmo. Reconhecer que somos aprendizes. Vamos chegar lá. E aí, quando a gente faz esse fechamento do elo de ligação entre a vida material e a vida espiritual, a gente observa que as dificuldades que a gente passa aqui, elas são momentâneas tanto quanto o corpo. Que a vida do corpo carnal em relação à vida do espírito é apenas um sopro, não faz nem diferença na eternidade. E que o que agora a gente passa, gente, serve para o nosso aprendizado. Basta que nós olhemos de uma forma mais equilibrada, uma forma mais sensata, e que a doutrina dos espíritos nos ajuda. E se mesmo assim a desesperança bater, a gente pode se lembrar de um texto bíblico, que é um texto assim que me emociona muito. Da última vez que eu vim aqui, eu chorei no início. Agora eu posso chorar no final, porque eu já acabei de falar, a maquiagem pode borrar. É um texto no livro do Apocalipse que diz o seguinte: e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, que ela nem existe, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas anteriores já passaram. Tenham fé, meus irmãos. Todas as dificuldades que estamos passando é um aprendizado para o nosso espírito. E eu agradeço muito mais uma vez a Ana Viana pela oportunidade, para que ela fique mais anos aí, mas também agradeço a todos vocês o carinho, a energia, a troca e a oportunidade ao Pai de estarmos aqui estagiando mais uma vez neste planeta que, apesar de tudo, Deus recriou ele de uma forma tão colorida, tão bonita para a gente, né? Que possamos aproveitar toda essa oportunidade encarnatória. Um muito obrigado, um excelente domingo e mais uma vez parabéns ao SEAP.